112 anos de missões nacionais. Com 125 mil reais e uma caixa de Bíblia e um desejo ardente no coração, os batistas brasileiros fundaram juntas missões nacionais para conquistar nossa pátria para Cristo. Que deixaram marcas profundas na evangelização do Brasil. Nomes como o pastor Salomão Gisbert, Lewis Bradford, David Gomes, Samuel Witt, nos inspiram até hoje a avançar por mais centenas de anos. Nossa história é feita de gente que ama a nossa pátria e que deu a sua vida para a obra missionária. Enfrentamos muitos desafios, mas sabe o que nos inspirou a avançar? Foi a coragem do missionário Antônio, que em curto período pelo campo mobilizou muitas vidas para a missão. A compaixão do casal missionário Francisco Colares e Beatriz, que após encontrar 3 crianças órfãs no rancho de palha, abriram o lar batista FF Sorém. A coragem de mulheres como Marcelina Magalhães, Beatriz Silva e Sara Cavalcante, que expandiram o Evangelho de Cristo pelas escolas e dispensários. Esta é a visão de Gandhi, que usava todos os recursos disponíveis para proclamar o Evangelho de Cristo, nos deixando uma mensagem importante: prosseguir sempre avante, porque ainda fica muitíssima terra para se possuir. A determinação do pastor Davi Gomes, que deu um grande impulso à obra missionária com ênfase na área social, ampliando nossa atuação nas áreas de ensino, saúde, campos pioneiros e grupos específicos de indígenas e judeus no Brasil. A dedicação do casal Krieger, que há anos levam as boas novas da salvação para os indígenas. A coragem de 102 pessoas que em 1974 percorreram a Transamazônica enfrentando todos os desafios da época e que até hoje nos impulsiona a ir de cidade em cidade, de rua em rua, de casa em casa, desde os lugares mais próximos até as comunidades ribeirinhas mais distantes. O envolvimento de muitos parceiros da ação missionária, que além de ofertar recursos, doam a sua própria vida para mobilizar e envolver pessoas. Milhares de realizações que agradecemos aos executivos, missionários, parceiros do PAN, igrejas, associações, organizações e a todos que anonimamente contribuíram para que durante estes 112 anos missões nacionais se tornassem referência na oração, evangelização, plantação de igrejas, formação de líderes e compaixão e graça. Grande tem sido a colheita, e isto renova as nossas forças para prosseguirmos em busca do nosso maior sonho: conquistar a nossa pátria para Cristo. Eu não tenho dúvida que a Igreja Batista de Jardim Coreia faz parte dessa história. Não tenho dúvida que você que contribui por missões, você que ora por missões, você faz parte disso. Nós percebemos que ao longo desses 112 anos, Deus tem levantado pessoas humildes, mas pessoas totalmente comprometidas com a tua palavra e comprometidas com o avanço do Evangelho de Jesus Cristo ao nosso Brasil. Essa é a nossa forma de agradecer a você por tudo aquilo que você tem feito ao longo desses anos. Meus irmãos, bom dia. É uma grande alegria poder estar com vocês aqui nesse culto de celebração, onde estamos, eu costumo dizer que a gente nunca encerra missões, né? Mas nós estamos encerrando esse ciclo onde foi levantada as ofertas para a nossa campanha. Mas haja visto que essa igreja é uma igreja missionária,
E isso não é uma das características dessa igreja. Eu acredito que ser missionário é a nossa essência. E quando a gente passa aqui, eu me lembro que há uns 2 anos atrás eu estive nessa igreja, e há umas 2 quadras aqui, quando eu parei para estar perguntando aonde ficava a igreja, as pessoas já sabiam. Isso é louvável. Talvez você ache que isso não tem muita diferença, mas tem sim. Existem alguns locais que nós vamos, nós estamos bem pertinho da igreja e a gente para numa casa para saber aonde que é, a pessoa não conhece. Então a gente vê que tem alguma coisa errada aí quando a redondeza não conhece aquela igreja. Então nós louvamos a Deus por essa comunidade conhecer essa igreja e saber da relevância dela. Me chamo Humberto, como você está vendo aí no boletim. Essa é a minha família, minha esposa Débora e a nossa filha Ana Lourdes. Eu não posso iniciar sem antes agradecer. Agradecer porque nós entendemos que o princípio de tudo é a oração. E quando nós nos dedicamos à oração, nós podemos sim colher os frutos delas. Eu estou no Rio tem cerca de 2 anos e meio. E quando nós chegamos aqui, não conhecia o Rio, nem eu nem a minha esposa. Eu sou de Minas e a minha esposa é da Bahia. E nós temos a nossa filha agora que nasceu aqui no Rio de Janeiro. E minha esposa fez 40 anos agora em janeiro. E ao longo dos últimos meses, ao longo dos últimos anos, alguns médicos haviam falado para minha esposa que ela não poderia engravidar, que ela não poderia ter filhos. Nós ficamos tristes com isso, mas nós colocamos isso diante de Deus. E onde a gente ia, a gente pedia às igrejas, pedia aos irmãos que estivessem orando pelas nossas vidas. Nunca falávamos especificamente o assunto, mas sempre pedíamos isso. Em maio do último ano, nós recebemos a notícia que a minha esposa estava grávida. Isso nos alegrou muito, ficamos muito felizes. Mas logo nas primeiras consultas, já ficamos um pouco apreensivos. O médico falou para minha esposa que ela tinha 9 miomas dentro do seu útero. E aquilo poderia dificultar e muito o avanço e o desenvolvimento daquela criança. E que se aquela criança viesse a nascer, ela poderia ter algumas complicações físicas devido àqueles miomas que estavam dentro do seu útero. Cada mês que íamos fazer a ultra, ficávamos bastante apreensivos, mas sempre colocando diante de Deus aquela situação. No dia 10 de janeiro desse ano, Ana Luz veio ao mundo fisicamente perfeita. Fisicamente perfeita. Fez 10 meses agora. Está engatilhando em toda a casa, segurando nos móveis, mexendo em tudo, bagunçando as coisas. Poder da oração. Existem momentos na nossa vida que nós não podemos fazer nada. Não podemos fazer nada, meu irmão. Tenho certeza que o Márcio, nesse momento agora, a gente fica apreensivo, nós oramos por ele, e o Márcio está lá, né? Seu coração angustiado. Quantos de nós também vivemos situações, mas nós acreditamos na soberania do nosso Deus. Que chega momentos que nós colocamos diante dele e a tua vontade soberana vai prevalecer sobre as nossas vidas. Nós falamos isso para os nossos missionários no campo. Humanamente, a junta de missões nacionais não pode fazer nada. Você viu esse vídeo? Viu como a história começou há 112 anos atrás? Viu a dificuldade que era? Os recursos. Mas nós podemos chegar hoje, no ano de 2019, olhar para trás e dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Grandes coisas Ele tem feito, por isso nós estamos alegres. Nesse mês vocês têm falado, né, nós temos divulgado, vou pedir o Maurício ali que coloque o meu passador. Maurício. Aí, perfeito. Vocês têm falado nesses últimos meses sobre o tema da campanha, né? E eu, como missionário mobilizador, responsável por algumas associações, em estar indo, divulgando, falando, levando a igreja ao campo missionário, levando o missionário até a igreja, não apenas na época da campanha, mas durante todo o ano. A gente entendeu essa necessidade da igreja ter notícias, da igreja saber o que está acontecendo com o seu missionário, ou para onde está indo o seu recurso, o que está sendo feito, quais investimentos, quais os desafios. Isso não pode acontecer somente durante a campanha, isso tem que acontecer o ano inteiro. E eu tive uma certa igreja e um irmão falou comigo o seguinte: Humberto, eu apoio a junta desde a minha conversão.
eu tenho missionários adotados, participo das campanhas, já fiz viagens de missionários, só que eu não gostei desse tema. Esse irmão falou comigo: Humberto, eu não gostei desse tema porque a minha razão de viver, Humberto, é glorificar a Deus. Eu falei: você está certo. Como que eu posso dizer se você estaria errado nisso daí? Só que eu levei ele a refletir comigo naquilo que diz lá no Evangelho de João, capítulo 15, onde Jesus fala sobre a videira verdadeira. E lá no versículo, Jesus começa falando no versículo 7 em diante, Jesus vai dizer o seguinte: que o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Então, quando nós damos frutos, quando nós multiplicamos discípulos, quando nós nos envolvemos para que mais igrejas sejam plantadas em locais onde não existe, quando através da compaixão e graça, quando nós disponibilizamos os nossos recursos para que mais líderes sejam formados, para que mais pessoas possam ser enviadas aos campos, nós estamos glorificando a Deus. Nós estamos multiplicando, nós estamos fazendo discípulos. Mas nós só fazemos isso quando verdadeiramente Cristo vive em nós. E aí, ao longo dessa conversa com esse irmão, ele veio realmente a entender e dar razão. Esse tema, ele não é ligado totalmente à questão da igreja multiplicadora. Muitos pensavam isso nessa campanha. Não é. Esse tema é ligado a cada cristão, a cada pessoa que entende que a sua razão de viver é multiplicar, é fazer discípulos, é fazer com que outras pessoas também experimentem dessa graça que um dia nos alcançou. Spurgeon vai falar que não tem como um cristão não querer compartilhar com outras pessoas aquilo que aconteceu na vida deles. Não tem como você não querer que outras pessoas também experimentem desse mesmo amor que um dia te alcançou, dessa mesma confiança em passar por momentos difíceis, momentos de lutas, mas nós estarmos totalmente confiantes em nosso Deus, sabendo que a vontade dele vai prevalecer sobre as nossas vidas. Quantas pessoas nesse momento aí não têm nenhuma confiança, são totalmente perdidas? Entra semana e sai semana, colocando todos os seus esforços, colocando toda a sua confiança em coisas mundanas. Mas nós não. Dia após dia, nós estamos nos debruçando na palavra do nosso Deus. Não tem coisa melhor do que você chegar em casa no final do dia cansado e você poder pegar as Escrituras Sagradas e você poder buscar dentro dela um auxílio para a sua vida. Você puder buscar dentro dela um conforto para a sua vida. Pessoas não têm essa mesma oportunidade que nós temos. Mas vamos buscar isso dentro das Escrituras Sagradas. Eu tenho a certeza que a gente vai... Eu acho que está congelado. Maurício, eu acho que está congelado. Isso. Eu pedi ele para colocar para a gente ler aqui junto o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, o versículo 17 até o versículo 20. Eu vou pedir aos irmãos para que leiam junto comigo, que vocês vão ajudar a minha voz nesse momento, ajudar a minha garganta também. Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 17 até o versículo 20. Vamos ler junto? Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos para não mais falar deste nome, a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não a falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai-se é justo diante de Deus, ouvindo-os antes a voz do outro que é Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque nessa manhã o Senhor nos despertou nesse dia, a qual chamamos de Dia do Senhor, porque acreditamos que vidas possam se render ao Senhor nesse dia através da Tua Sagrada Escritura. Nós acabamos de ler a Tua Palavra, queremos entender para poder praticar, mas isso não pode acontecer sem o Teu Espírito. Nos permita essa grandiosidade nesse momento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.
Amém. Amém. É impossível a gente ler esse texto sem voltar a entender o que tinha acontecido um pouquinho antes. No capítulo 3, vai dizer que os apóstolos Pedro e João estavam caminhando em direção ao templo. Era um costume naquela época as pessoas necessitadas ficarem nas portas dos templos ou em locais estratégicos. Para quê? Para ganhar esmolas. Eles ficavam nesses locais e as pessoas que se diziam religiosas, elas sempre deixavam esmolas com aquelas pessoas que estavam ali necessitando. A Bíblia vai falar que o homem, por cerca de mais de 40 anos, era colocado ali na porta daquele templo. Aquele homem não andava. Era coxo. E naquele dia, ele teve um encontro com duas pessoas. O apóstolo Pedro e o apóstolo João. E a Bíblia fala que quando aquele homem olhou para Pedro, Pedro diretamente fitou os olhos nele. Eu fico imaginando aquele homem olhando para Pedro e João e falando assim: já vem ali duas pessoas religiosas que vão deixar comigo aqui mais algumas esmolas, vão deixar comigo aqui mais algumas moedas. O primeiro conceito que eu quero deixar com você aqui nessa manhã: missões não se faz com dinheiro, muito menos com aquilo que sobra. Porque o dinheiro compra coisas, mas a oferta, quando é entregada ao Senhor, ela pode alcançar vidas que serão transformadas. Dinheiro compra coisas que vão se perder, mas a oferta não. Ela alcança vidas. E aí eu fico vendo aquele homem, imaginando, esperando ganhar ali mais algumas moedas para poder voltar para sua casa naquele dia com o seu saquinho cheio de moedas. Só que Pedro vira e fala o seguinte: olha, nós não temos ouro nem temos prata, mas o que nós temos nós te damos nesse momento. Levanta-te e anda em nome de Jesus. Sempre bom lembrar isso, em nome de Jesus. Os nossos missionários não fazem nada por si mesmos, nada por si. Não temos esse poder. Fazemos em nome de Jesus. E nesse momento, Pedro e João falam isso para aquele homem. A Bíblia fala que aquele homem começou a levantar e começou a saltitar de alegria. Imagina comigo. Ele queria apenas algumas moedas. A alegria dele estava naquilo. O objetivo dele era receber algumas moedas para ter o seu sustento. Mas naquele momento que ele teve um encontro com duas pessoas que não falavam em nome deles, mas falavam em nome de Jesus, aquele homem teve a sua vida totalmente transformada. Começou a saltitar de alegria de Jesus Cristo. E aí, a Bíblia vai falar que muitas pessoas não gostaram daquilo, principalmente os doutores da lei e os fariseus, que estavam perseguindo os cristãos naquela época. E os apóstolos foram presos, foram açoitados. Nós sabemos muito bem, quando falamos em açoite naquela época, como que as coisas funcionavam. E no versículo 17, os fariseus estavam falando o seguinte: olha, a gente tem que impedir que isso continue. A gente tem que impedir que esses homens continuem falando em nome de Jesus. Os fariseus já tinham entendido uma coisa, que o nome de Jesus tinha poder. Eles tinham reconhecido isso, porque eles conheciam aquele homem. Eles conheciam aquele homem. E tinham que reconhecer isso. Os irmãos sabem que há cerca de 2 anos atrás, em rede nacional, mais de 15 a 20 milhões de pessoas tiveram que reconhecer o poder de Jesus Cristo na vida da Silvia. O Fantástico ficou 7 a 8 minutos mostrando aquilo ali, e a Silvia com a sua coisa escrita: Jesus transforma. Tiveram que reconhecer o poder de Jesus na vida dela. E aí aqueles apóstolos viram aqui e falam o seguinte: olha, nós não vamos deixar de falar daquilo que nós vimos e daquilo que nós ouvimos. Os apóstolos estavam sendo obrigados a parar. Eles sabiam muito bem o que poderia acontecer, que eles poderiam ser mortos, crucificados. Porém, tinha acontecido algo na vida deles. Eles tinham tido uma experiência verdadeira com Cristo Jesus. Eles caminharam com Cristo, ouviram, viram os ensinamentos, e eles tinham a certeza que eles tinham uma missão, e a missão que eles tinham era prioridade na vida deles. Mais importante
do que a morte. Mais importante do que serem açoitados. Mais importante do que qualquer coisa. Eles entenderam isso. E quando eles entenderam isso, meus irmãos, nós nos alegramos. Quando eles entenderam isso, nós ficamos felizes. Porque eles entenderam completamente a missão. Vou pedir ao Maurício para que me ajude. Para dar continuidade ali que não está passando. Dar continuidade, Maurício, justamente. A missão era a razão de viver na vida daqueles homens. Se entendiam a missão. E quando nós entendemos a missão, meus irmãos, pessoas são impactadas. Quando nós entendemos a missão, pessoas são totalmente transformadas. Dá continuidade, Maurício, por favor. Quando nós entendemos a missão, através da multiplicação, através da compaixão e graça, pessoas são transformadas. Vocês lembram da história da Silvia? Eu não vou dar ênfase na história dela, mas vou dar ênfase um pouquinho que aconteceu antes, com a vida de uma jovem. Uma jovem que estava assim como nós estamos hoje, num culto de missões em sua igreja. E foi despertada. E foi despertada naquele momento a deixar a sua cidade, a deixar as coisas que ela estava fazendo, porque ela entendia que ela tinha uma missão que era mais importante do que qualquer coisa. E a jovem Fernanda sai da sua cidade lá no interior de São Paulo e decide ir para São Paulo, capital, atuar lá com a Cristolândia, onde nos finais de semana, assim como nós estamos hoje, existem cerca de quase 4 milhões de pessoas ali reunidas nas Cracolândias. 4.000 pessoas reunidas, como se fosse uma feira livre, mas todos com um só objetivo: usar o crack. Todos com um só objetivo: de satisfazer a sua vontade. E aí a Fernanda entendeu que a missão dela, naquele tempo que Deus tinha chamado ela, era para estar ali. Eu não sei você, mas muitos de nós, nos dias de hoje, quando vão falar de Jesus para alguém, e aquela pessoa cria alguma resistência, aquela pessoa não quer, aquela pessoa foge, muitos recuam, muitos se afastam, vão partir para outro, vão tentar alcançar o que ele não quer. A Fernanda fez diferente. A Fernanda, ela me mostrou, para mim, Humberto, que quando nós temos uma missão, aquela missão é prioridade. E nós não podemos parar nos obstáculos. E apesar da Silvia fugir quando alguém ia falar de Jesus para ela, a Fernanda persistiu. A Fernanda buscou estratégia. E no momento que a Silvia menos esperava, a Fernanda foi lá e deu um abraço na Silvia. E falou: olha, Jesus te ama e Ele tem algo melhor para você. E aquela frase ficou. Você já conhece a história. Mas eu quero frisar aqui na persistência da Fernanda. Porque ela entendeu a missão que ela tinha. E quando nós entendemos a nossa missão, nós agimos assim como esses apóstolos. Não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e daquilo que nós ouvimos. Não podemos deixar de contar. Nós vivemos numa época, na questão das redes sociais, onde as pessoas compartilham muita coisa. A pessoa vai em um local bonito e gosta de tirar uma foto. Eu particularmente não faço muito isso, mas tem muita gente que faz, normal, da nossa época agora. Mas por que não compartilhar daquilo de mais importante que aconteceu na nossa vida? Por que não compartilhar daquilo que Deus tem feito? Outras pessoas precisam saber disso. Existem pessoas que estão passando também por momentos de enfermidades, mas precisam saber dessa confiança que nós temos em nosso Deus e esse conforto que Ele coloca dentro de nós. E quando nós entendemos isso, nós falamos, e nós vamos, e nós divulgamos. Eu pedi ao Maurício que dê continuidade ali, Maurício, por favor. E aí a gente vai entendendo tudo que tem acontecido. E aí nós vamos descobrindo as necessidades. No sertão, mais de 20 milhões de pessoas ainda não ouviram falar de Jesus. Nós estivemos lá no mês de março, visitando algumas comunidades. Já fica o convite para vocês. Você nas suas férias, no seu feriado, que você quiser fazer uma viagem missionária, nos procure, fale conosco. Nós estamos sempre juntando alguns irmãos aí e indo. Vai ter um agora também em março para as comunidades ribeirinhas, um valor bem acessível. Se os irmãos quiserem, tiverem interesse, fale conosco.
Por quê? Por que no sertão? O sertanejo, ele é sedento. O sertanejo, quando se converte, meu irmão, ele se converte de verdade. O sertanejo, quando se converte, ele leva a sua família a se converter. Ele leva a sua família. Mas nós temos enfrentado algumas dificuldades ali no sertão, com algumas seitas religiosas que têm também ido para alguns locais e ensinar algo que eu costumo dizer que é demoníaco, que não é bíblico, não é evangelho. Eles ensinam que a pessoa que se batiza e depois a pessoa peca, a pessoa tem que ser batizada de novo. E aí, se a pessoa pecar, tem que ser batizada por uma segunda vez. E se depois de 2 vezes batizados, a pessoa vier a pecar, meu irmão, está tudo perdido para ela, vai para o inferno. Misericórdia. E eles têm ensinado isso ali nessas comunidades, no sertão. E aí, quando a gente chega nessas comunidades, aonde as pessoas dessas seitas já estiveram, a gente tem aí mais uma resistência. E as pessoas, quando veem que nós vamos falar de Jesus, eles, correm. Não querem nem saber do tal cabra Jesus, que vai levar o povo para o inferno. Quando vai falar de Jesus, eles não querem nem ouvir desse nome de Jesus, não. Está vindo aqui para levar o povo, não quero nem saber disso. E aí a gente tem que criar um relacionamento com aquelas pessoas. Temos que ir para a roça junto com eles, temos que criar poços junto com eles. E nós estivemos lá em uma comunidade, conversando com um dos nossos missionários, e ele me contando as dificuldades que ele enfrentou antes naquela comunidade onde ele estava. Um jovem missionário nosso lá, tem 22 anos, e já plantou umas 4 igrejas lá em algumas comunidades no sertão. Rapaz, é uma bênção. E aí ele falando comigo que quando ele chegou em uma certa comunidade, o líder daquela comunidade, um homem conhecido, tinha uma fama de ser mau, tinha uma fama de bater nas pessoas, já tinha assassinado algumas pessoas, o homem era mau. E aquele homem não queria um missionário ali naquela comunidade. Já tinha falado para ele, eu não quero você aqui. E o missionário fala que quando ele estava conversando com alguém, ele lá junto com a sua esposa, aquele homem passava com um facão do lado, na sua bainha, de uma volta para o outro, olhando para ele. O missionário falava, Senhor, eu vim aqui porque o Senhor quis. O Senhor que me chamou para estar aqui. Mas o missionário Fulberto tinha medo, sim. Tinha medo do que aquele homem podia fazer. Ele contava que às vezes ele acordava de noite e quando chegava na janela da sua casa, via aquele homem assim de perto olhando. Tinha medo. E ele fala que um dia aquele homem chamou ele para caçar de noite. Falou, missionário, vamos caçar sexta-feira. O missionário falou com ele, caçar? Falou, não, eu não caço, não, mas nós vamos caçar. Você vai caçar comigo, vamos caçar. Vou passar na sua casa sexta-feira à noite. E aí o Márcio contando para mim, falou, Humberto, quando ele me fez esse convite, eu não tive coragem, não. E aí o Márcio conta que quando compartilhou com a sua esposa isso daí, a esposa falou com ele o seguinte, olha, nós estamos nessa comunidade aqui há cerca de 4 meses. Os resultados não estão acontecendo. Lembra que nós estamos orando por um propósito para Deus nos dar uma estratégia? Aí o Márcio disse que olhou para aquela esposa dele e disse, para que eu fui compartilhar isso com a esposa? Para que eu fui falar isso com ela? Mas ele conta que ele ouviu ela. E ele entendeu que aquilo poderia ser uma estratégia. Que aquele homem, por ser o líder da comunidade, ele tinha uma grande influência. Uma grande influência na comunidade. E o Márcio aceitou o desafio de pescar, de ir caçar com aquele homem. Márcio conta que eles saíram, andavam bastante, com medo, o homem não falava nada, ele também não falava nada, cansado, caminharam bastante, chegaram, não conseguiram nada, mas chegaram no local, sentaram. E o Márcio conta que não sabia de onde, quem tinha colocado, se for o pessoal da seita, não sabia. Mas lá de longe tinha uma cruz. E aí Márcio conta que naquele momento começou a falar do verdadeiro sentido daquela cruz para aquele homem. E aquele homem ouviu. E aquele homem descobriu
que verdadeiramente Jesus não tinha vindo mandar ninguém para o inferno, pelo contrário, ele tinha vindo para trazer vida, e vida e abundância para aquelas pessoas. E o Márcio conta que naquele dia aquele homem não se converteu, ele apenas ouviu. Mas aí o Márcio conta que dias depois aquele homem já estava bem mais aberto. Quando o Márcio estava conversando com os meninos, as crianças, aquele homem já parava do lado, sentava, pastor, e ficava também ouvindo as histórias, ouvindo as narrativas bíblicas. Porque lá no sertão, nas comunidades ribeirinhas, uma das formas que a gente tem para poder falar de Jesus é contando as narrativas. Muitas pessoas não sabem ler. Muitos não sabem ler. Então a gente vai contando, explicando, falando. E aquele homem já começou a sentar ali do lado e começar a ouvir aquilo. E aí, no decorrer da conversa que o Márcio falando comigo, ele falou: Berta, lembra aquele irmão que estava dirigindo o culto hoje? Ele que é o líder da comunidade. Ele que é a pessoa que não gostava de mim. Ele que é o homem que me chamou para caçar, talvez no intuito de tirar a minha vida. Mas olha o que o Evangelho fez com ele. Olha se não fosse através das suas ações, tanto dele e da sua família, como das igrejas que estão espalhadas por ele. Nós não perdemos palavras, irmãos. E através da vida daquele homem, grande parte da comunidade também veio, aceitava Cristo Jesus. Hoje, no sertão, é um dos locais que o Evangelho mais cresce. Por mais que nós temos muitas dificuldades, falta gente, falta missionário, falta recurso, nós temos apenas um veículo grande para poder rodar, apenas um ônibus para percorrer grande extensão ali, parte da Bahia, chegando no Recife. Imagina se tivéssemos mais ônibus escritos Jesus transforma, nessa cor linda, como a camisa ali que o nosso irmão está usando lá atrás, amarela, que é uma coisa chamativa. As pessoas vêm de longe e já chamam a atenção, traz alegria. Imagina esses ônibus chegando nas comunidades, com dentistas, com médicos, para atender aquelas pessoas que não têm recursos, nunca tiveram nada disso, e podendo ensinar a palavra. Nossos jovens atendendo as crianças, brincando com as crianças. Quantas e quantas pessoas poderiam se render aos pés da cruz, ao conhecer verdadeiramente o Evangelho? Por isso que não podemos parar, por isso que precisamos enviar discípulos, por isso que precisamos, assim como fala lá no Evangelho de João, estar totalmente ligada à videira, totalmente ligada ao Pai, e glorificar Ele através dos nossos frutos, através dos nossos esforços, através do nosso envolvimento com a obra missionária. Vou pedir o jovem ali para dar continuidade, Maurício, por favor, para a gente ganhar tempo. Nosso tempo está acabando. Os irmãos fizeram a campanha em 2011. Em 2011, os irmãos enviaram os recursos. Como todos estamos passando, não apenas no Rio de Janeiro, a maioria das nossas igrejas tem passado por muitas dificuldades, mas a gente vê o esforço dos irmãos. Com o recurso desse ano, de 2019, ano que vem nós vamos abrir novas frentes missionárias, atingir novas comunidades, contratar